Tem saudades daquela força que sentia ao abrir um frasco teimoso ou ao carregar os sacos das compras do supermercado até casa, sem sequer pensar nisso? Parece que de um dia para o outro, essa força simplesmente se desvaneceu. É uma realidade frustrante, não é? Sentir que o nosso corpo já não nos obedece da mesma forma. Aos poucos, atividades que eram banais começam a parecer pequenos desafios. O simples ato de se levantar de uma cadeira mais baixa exige um esforço extra. E o medo de uma queda, de perder a nossa preciosa autonomia, começa a pairar na nossa mente como uma nuvem cinzenta. Muitos de nós resignamo-nos e pensamos que isto é apenas o peso da idade, algo inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda de força não é uma sentença? E se a solução estivesse escondida em algo tão simples e reconfortante, como a bebida que escolhemos para começar o nosso dia ou para nos refrescar depois de uma caminhada? Neste vídeo, vamos descobrir juntos não só uma bebida que pode verdadeiramente revolucionar a saúde dos seus músculos, mas também outros hábitos e alimentos deliciosos que o vão ajudar a sentir-se mais forte, mais estável e cheio de uma energia que talvez já pensasse ter perdido. Fique comigo até o final, porque o último conselho que tenho para si pode ser o mais surpreendente de todos e tem o poder de mudar a forma como encara o seu dia a dia. Vamos começar por desmistificar uma ideia que muitos de nós temos. Ao pensar numa bebida nutritiva, que nos dê força, a nossa mente pode viajar até a infância, ao leite com chocolate que dávamos aos nossos filhos ou que agora damos aos nossos netos. É doce, é reconfortante, traz boas memórias. Mas a verdade é que, para a saúde dos nossos músculos depois dos 60 anos, essa não é, de todo, a melhor escolha. Existe uma opção muito, mas muito superior, que funciona como um verdadeiro combustível para a nossa massa muscular. Estou a falar de um batido simples, feito em casa, à base de iogurte natural de boa qualidade, como o iogurte grego, ou, melhor ainda, o kefir. Pode parecer estranho trocar o sabor familiar do chocolate por algo assim, mas deixe-me explicar por que esta troca é uma das mais inteligentes que pode fazer pela sua saúde. O grande segredo está numa palavra: proteína. Pense na proteína como os tijolos de uma casa. Sem tijolos, é impossível construir ou reparar paredes. O nosso músculo é essa casa. Com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a usar a proteína que comemos. É como se os trabalhadores da construção ficassem um pouco mais lentos. Por isso precisamos de lhes dar mais tijolos, e tijolos da melhor qualidade para que o trabalho seja feito. O iogurte grego e o kefir são incrivelmente ricos em proteína de alta qualidade. Mas não é só a quantidade que importa. Eles contêm um aminoácido essencial, uma espécie de tijolo mestre, chamado leucina. A leucina funciona como o interruptor que liga a maquinaria de construção muscular no nosso corpo. Ela dá a ordem. Atenção, pessoal! Chegaram os materiais. É hora de construir e reparar. Sem leucina suficiente, mesmo que coma outras proteínas, o sinal para construir músculo é fraco. E o iogurte e o kefir estão carregados deste interruptor. Além disso, especialmente o kefir, é uma fonte fantástica de probióticos. São as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Um intestino saudável é como uma fundação sólida para a nossa casa. Ele absorve muito melhor todos os nutrientes que ingerimos, incluindo a proteína. De nada adianta comer os melhores alimentos se o nosso corpo não consegue aproveitar o que eles têm para oferecer. E claro, não nos podemos esquecer do cálcio e da vitamina D, essenciais para os nossos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se apoiarem. São uma equipa inseparável. Agora, como transformar isto numa bebida deliciosa? É muito simples. Numa liquidificadora, coloque um copo de kefir natural ou de iogurte grego natural. Junte um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que podem ser frescos ou congelados. Eles são baixos em açúcar e cheios de antioxidantes que combatem a inflamação. Pode adicionar meia banana pequena para dar doçura e potássio, que ajuda na função muscular. Para um impulso extra,
junte uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída. Elas acrescentam fibra e gorduras saudáveis. Se achar que está muito espesso, junte um pouco de água. Misture tudo e já está. Tem uma bebida poderosa, saciante e que está a trabalhar a favor dos seus músculos. Beba-a de manhã para começar o dia com o pé direito, ou, idealmente, nos 30 a 60 minutos após algum tipo de atividade física, como uma caminhada. É nesse momento que os seus músculos estão mais receptivos e sedentos por estes tijolos. Mas atenção, esta bebida não é uma poção mágica. Ela precisa de um parceiro para funcionar na sua plenitude. E esse parceiro é o movimento. Não estou a falar de correr uma maratona ou de levantar pesos pesados no ginásio. Estou a falar de um movimento consciente e regular. Uma caminhada diária pelo seu bairro, a sentir o sol na pele. Usar as escadas em vez do elevador, mesmo que seja só um andar de cada vez. Passar algum tempo a cuidar do jardim, a mexer na terra. Ou até mesmo colocar a sua música favorita e dançar um pouco na sala de estar. O movimento envia um sinal ao nosso corpo. Diz-lhe: estes músculos são necessários. Precisamos deles para nos movermos, para termos equilíbrio, para vivermos. Depois deste sinal, quando bebe o seu batido, o corpo sabe exatamente para onde enviar todos aqueles nutrientes fantásticos. O movimento é o convite para a festa, e a proteína é o convidado de honra que chega para ajudar a reconstruir e a fortalecer tudo. Lembro-me de uma senhora, a Dona Emília, com 74 anos, que se queixava de já não ter força nas pernas para brincar com os netos no parque. Sentia-se cansada e instável. Começou com uma pequena mudança. Uma caminhada de 15 minutos todas as manhãs, seguida deste batido de iogurte. No início, não notou grande diferença, mas foi persistente. Ao fim de alguns meses, a própria filha comentou: "Mãe, parece que andas mais direita, mais firme." Pouco tempo depois, era a Dona Emília que desafiava os netos para uma corrida até ao escorrega. É a prova de que pequenas e consistentes mudanças podem trazer resultados gigantescos para a nossa qualidade de vida. Agora que já temos a nossa bebida poderosa e o hábito de nos mexermos um pouco mais todos os dias, que é a base de tudo, vamos ver que outros tesouros podemos adicionar à nossa rotina para construir uma fundação muscular ainda mais sólida e robusta. Pense nisto como adicionar mais pilares de sustentação à nossa casa. O próximo pilar é algo que provavelmente já tem na sua cozinha, mas que talvez não valorize o suficiente para este fim: o ovo. Sim, o humilde ovo. Durante muitos anos, o ovo foi o vilão da história, acusado de aumentar o colesterol. Felizmente, a ciência já veio esclarecer que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não tem um impacto negativo no colesterol sanguíneo. E a verdade é que o ovo é uma pequena maravilha da natureza, especialmente para a saúde muscular. É uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais, todos os tipos de tijolos de que o nosso corpo precisa. É barato, versátil e muito fácil de preparar. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, em vez do típico pão branco com manteiga, fazem uma diferença abismal. Podem ser cozidos, escalfados, mexidos com um fio de azeite. A proteína do ovo vai mantê-lo saciado por mais tempo, evitando aqueles petiscos pouco saudáveis a meio da manhã, e vai fornecer ao seu corpo um fluxo constante de material de construção para os seus músculos logo no início do dia. Agora, vamos falar de algo que muitos evitam por medo de engordar: as gorduras. Mas atenção, estou a falar das gorduras boas, as gorduras saudáveis. Elas são absolutamente cruciais. Uma das maiores inimigas dos nossos músculos, à medida que envelhecemos, é a inflamação crônica de baixo grau. É uma inflamação silenciosa que desgasta o nosso corpo por dentro, acelerando a perda muscular. As gorduras saudáveis são anti-inflamatórias poderosas. E onde as encontramos? No nosso maravilhoso azeite extra virgem, o ouro líquido da nossa dieta mediterrânea. Use e abuse dele, mas em cru.
Tempere a sua salada, regue a sua sopa depois de pronta, coloque um fio sobre os legumes cozidos. Outra fonte fantástica são os frutos secos, especialmente as nozes e as amêndoas. Um pequeno punhado por dia, ao lanche, é perfeito. Além das gorduras boas, fornecem também proteína, fibra e um mineral muito importante chamado magnésio. O magnésio ajuda os músculos a relaxar e a contrair corretamente, prevenindo cãibras e melhorando a sua função. Mas aqui a moderação é a chave. Lembre-se, é um punhado, não o pacote inteiro. E agora vamos a um pilar que está profundamente enraizado na nossa cultura e na nossa gastronomia: as leguminosas. O feijão, o grão de bico, as lentilhas, as favas. Muitas vezes desvalorizamo-las, mas são verdadeiras potências nutricionais. São uma fonte excelente de proteína de origem vegetal e riquíssimas em fibra. Esta combinação é extraordinária. A proteína alimenta os músculos e a fibra alimenta o nosso intestino, as tais bactérias boas de que falamos, e ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, o que nos dá a energia mais estável ao longo do dia. Integrá-las na nossa alimentação é muito fácil, porque já fazem parte da nossa tradição. Pense numa sopa de feijão quentinha, num rancho bem apurado, numa salada de grão de bico com bacalhau e azeite, ou simplesmente numas lentilhas estufadas para acompanhar o seu prato principal. Um prato de leguminosas não é só comida de conforto, é um abraço nutritivo para os seus músculos e para todo o seu sistema digestivo. O segredo não está em fazer dietas restritivas ou complicadas. Está em redescobrir o poder dos alimentos simples e verdadeiros, aqueles que as nossas avós já usavam. Um ovo, um punhado de nozes, uma concha de feijão. São gestos pequenos com um impacto enorme. Cada refeição é uma oportunidade para escolher fortalecer o nosso corpo. É uma decisão consciente de investir na nossa força, na nossa mobilidade e, em última análise, na nossa liberdade e independência para os anos que virão. Não se trata de perfeição, trata-se de consistência. Um passo de cada vez, uma refeição de cada vez, construindo uma versão mais forte e resiliente de si mesmo. Estes hábitos, estas pequenas escolhas que fazemos todos os dias, podem parecer insignificantes quando olhamos para elas de forma isolada. Um batido aqui, um punhado de nozes ali, uma sopa de leguminosas ao jantar. Mas quando os juntamos dia após dia, eles criam uma verdadeira sinfonia de saúde e bem-estar no nosso corpo. É o efeito acumulado destas boas decisões que constrói a força e a vitalidade que tanto desejamos. Lembre-se, o objetivo não é banir para sempre um doce ou o tal leite com chocolate como um mimo ocasional. A vida também é feita desses prazeres. A questão central é compreender que o nosso corpo, depois dos 60, tem necessidades diferentes. A prioridade passa a ser fornecer-lhe os materiais de construção certos, da melhor qualidade possível. A proteína de excelência, como a que encontramos no iogurte, nos ovos, no peixe e nas leguminosas, combinada com o movimento diário, mesmo que suave, é a fórmula mestra para manter a nossa força, o nosso equilíbrio e, mais importante que tudo, a nossa independência. E agora, como prometido no início, quero partilhar consigo o último conselho, algo tão fundamental que muitas vezes nos esquecemos, mas que é o alicerce de tudo o resto. Na verdade, são dois parceiros inseparáveis, a hidratação e o sono. Comecemos pela água. Sim, a simples e humilde água. Sabe qual é a composição dos nossos músculos? Cerca de 75% é água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, os nossos músculos não conseguem funcionar de forma otimizada. Ficam mais propensos a dores, a cãibras e, crucialmente, não conseguem reparar-se e crescer eficazmente. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor do seu carro. Sem óleo suficiente, as peças começam a ranger, a sobreaquecer e, eventualmente, avariam. O mesmo acontece com os nossos músculos. Muitas vezes aquela sensação de cansaço ou de falta de força durante o dia não é fome, é sede.
Não espere sentir a boca seca para beber água, porque esse já é um sinal de que a desidratação começou. O truque é simples: tenha sempre uma garrafa ou um copo de água por perto. Crie o hábito de beber um copo grande logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Beba outro antes de cada refeição. Vai ver que até a sua digestão melhora. E o parceiro silencioso da água? O sono. Podemos ter a melhor alimentação do mundo e fazer o exercício mais adequado, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, estamos a deitar por terra grande parte do nosso esforço. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a maior parte da hormona do crescimento, que, apesar do nome, nos adultos é a principal responsável pela reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Dormir mal é como contratar uma excelente equipa de construção e dar-lhes as melhores ferramentas e materiais, mas depois pedir-lhes para trabalharem durante um terremoto no escuro. O trabalho simplesmente não vai ficar bem feito. Os músculos que estimulou durante o dia precisam deste período de descanso profundo para se reconstruírem mais fortes. Procure criar uma rotina relaxante antes de se deitar. Desligue a televisão e o telemóvel pelo menos 1 hora antes. Leia um livro, ouça uma música calma. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. O sono não é um luxo, é uma necessidade biológica e um dos atos mais poderosos de autocuidado para a saúde dos seus músculos e do seu cérebro. Eu sei que pode parecer muita informação, mas peço-lhe que não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. A chave é começar com pouco. Escolha apenas uma coisa. Talvez seja experimentar o batido amanhã de manhã. Ou talvez seja simplesmente focar-se em beber mais 1 ou 2 copos de água por dia. O importante é dar o primeiro passo. Cada pequena mudança positiva é uma vitória para a sua saúde. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e agradecer-lhe-á por cada gesto de cuidado. Agora quero muito ouvir a sua história. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar na sua vida? Tem alguma receita especial ou alguma dica que use para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência é valiosa e pode inspirar outra pessoa que esteja a ler. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber mais conselhos práticos para viver uma vida plena, com saúde e alegria, depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho para si. Lembre-se sempre disto: a idade é apenas um número no bilhete de identidade. A força, a vitalidade e a alegria de viver não têm prazo de validade. Estão ao nosso alcance, em qualquer fase da vida, através das nossas escolhas diárias. Cuide bem de si. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.